Nós vamos dar agora o resumo da nossa quinta aula de História da Igreja, módulo 1. No tempo da Idade Média, as ordens monásticas tiveram o seu apogeu. Elas começaram com pessoas vivendo de modo individual e procurando uma vida de consagração e dedicação a Deus. Mas, no Ocidente, essas pessoas começaram a se reunir em grupos. Com isso, então, tornou-se necessário a organização das ordens monásticas. Os primeiros foram os beneditinos. Em 529, São Bento, no Monte Cassino, entre Roma e Nápoles. A maior de todas as ordens monásticas da Europa eram os beneditinos, na época de 529. Promovia a evangelização e a civilização do norte. Suas regras eram simples: obediência aos superiores, renúncia aos bens materiais, castidade pessoal. Faziam muitas obras e bem-estar social. Muitas ordens que vieram depois são ramificações dos beneditinos, ou surgiram em consequência delas. Os cistercenses apareceram em 1098 através de São Roberto e São Bernardo. No século X, os beneditinos se tornaram presa fácil da frouxidão e do mundanismo, portanto, eles careciam de uma reforma. De dentro de suas próprias fileiras emergiu a ordem dos cistercenses, que buscavam voltar a uma vida mais simples de obras e de oração. Seu nome deve-se à cidade francesa de Citeaux, né? Então, eram cistercenses. Nessa cidade, Citeaux, a ordem foi fundada por São Roberto. Em 1112, ela foi formalmente organizada por Bernardo de Claraval. Essa ordem deu ênfase às artes, à arquitetura, à literatura. Eles eram copistas e guardiões das grandes obras de literatura e manuscritos da Idade Média. Outra ordem que surgiu foram os franciscanos. Em 1209, o fundador da ordem foi São Francisco, que era da cidade de Assis, na Itália. Tinha esse jovem um grande coração, um grande desejo no coração de servir e cuidar dos pobres necessitados. Era de uma família rica, seu pai zombava de seus ideais. Francisco começou dando comida e roupa a todos que precisavam. Depois de algum tempo, ele próprio se tornou um mendigo, pedindo aos ricos, sem qualquer vergonha, para poder partilhar com os que nada possuíam. Da Itália, espalhou-se rapidamente por toda a Europa, tornando-se a mais numerosa de todas as ordens. Francisco foi um homem devoto, santo e muito amado. Disse que na peste negra que atingiu a Europa no século XIV, mais de 124 mil monges franciscanos deram suas vidas cuidando de moribundos e enfermos, sem mesmo se preocupar com suas próprias vidas, eles estavam prontos a servir. Tá? Ao contrário da igreja da época, Francisco de Assis, ele ofereceu um novo caminho de humildade e jamais se contaminou com a ganância. Séculos mais tarde, Martinho Lutero criticaria Francisco, né, por causa da sua ênfase nas boas obras. Diria Lutero: a salvação é somente pela fé. Mas foi um vulto que surgiu na Idade Média e fez grande diferença dentro da Igreja Católica. Tá?
Também outra ordem que surgiu foram os dominicanos. Era uma ordem espanhola, que se espalhou por toda a Europa. Os franciscanos e os dominicanos, eles eram diferentes das outras ordens, porque eles pregavam, fortaleciam a fé e combatiam também os hereges. Tá? Eles eram chamados de frades mendicantes, tanto os franciscanos como os dominicanos, porque viviam com aquilo que arrecadavam pedindo esmolas para viver. Então, eram pessoas que tinham voto de pobreza e viviam daquilo que o povo lhes dava. Nessa época surgiram também, né, ordens monásticas para as mulheres. Algumas delas ainda até hoje existem. Muito bem, alguns benefícios da vida monástica ou do monacato. Tá? Os mosteiros eram centros de paz, abrigos para indefesos. Os mosteiros eram usados para proteção, abrigo de pessoas vulneráveis. Em tempo de muitas guerras, nos mosteiros se encontrava a paz. Né? Era um lugar sempre neutro nessas questões de hostilidades. Também nos mosteiros havia muita hospitalidade. Os mosteiros serviam de hospedagem para viajantes, enfermos e pobres. Pessoas doentes eram tratadas nos mosteiros. Viajantes eram hospedados. Então, os mosteiros deram a ideia dos hospitais e dos hotéis. Eles passaram a existir por influência dos mosteiros. Na agricultura, os mosteiros serviam a comunidade com agricultura, saneamento e obras de benefício social. Ensinavam o povo a plantar, princípios básicos de higiene pessoal, saneamento e realizavam obras sociais. Também se dedicavam à literatura, né? Eram guardiões das obras clássicas cristãs, copiavam livros, escreviam biografias. Sem as obras dos mosteiros, escritas nos mosteiros, a Idade Média passaria em branco. Não haveria muito o que dizer. Mas tudo que foi escrito nos mosteiros serviu para documentar tudo o que acontecia naquele tempo. Educação. Os monges dos mosteiros eram praticamente os únicos professores da época, que ensinavam e alfabetizavam as comunidades próximas. Também dos mosteiros saíram grandes missionários, né? Muitos monges serviram como missionário às tribos bárbaras, né? Santo Agostinho, não o teólogo, foi para Roma, para a Inglaterra. Santo Patrício foi para a Irlanda, e muitos outros saíram dos mosteiros com o propósito de pregar o evangelho aos bárbaros. Alguns males resultantes da vida monástica. Também havia problemas, né? O primeiro deles foi a exaltação do celibato. O celibato foi considerado o alvo mais elevado na vida cristã. Tá? Com a imposição do celibato, os lares e as famílias perderam os melhores homens e mulheres da época. Né? Então, a partir de certo momento, o celibato foi imposto e ele tinha que, todo mundo que entrasse para um convento, para um mosteiro, teria que ser celibatário. Tá? Efeitos sobre a vida social e nacional. Né? Muitas pessoas, os homens mais capazes e necessários para o Estado, estavam reclusos nos mosteiros. Então, a sociedade, os países perderam muito, porque grandes homens, figuras ilustres, estavam enclausuradas dentro dos mosteiros. Tá? Também desenvolveu-se nos mosteiros luxo e imoralidade. Muitos mosteiros tornaram-se lugar de iniquidade. Tá? Cada vez que havia uma nova liderança no mosteiro, procurava-se realizar uma reforma, mas cada vez mais a vida moral era do mais baixo nível. Tá? No início, os mosteiros eram mantidos pelos trabalhos dos monges e das freiras. Mais tarde, cessou o trabalho e estes dependiam apenas das rendas e impostos arrecadados
pelo Estado ou pela Igreja. Todas as propriedades dos bens dos mosteiros estavam isentos de impostos. Os impostos tornavam-se pesados para quem morava fora dos conventos, para que os conventos fossem sustentados por esses impostos. A ganância dos mosteiros provocou a sua extinção. No século XVI, os mosteiros estavam desmoralizados, foram terminando os que se mantiveram foi por sua própria conta ou por conta da Igreja Romana. Muito bem. Arte e literatura medieval. Um outro assunto. Na Idade Média, surgiram as primeiras universidades modernas. A primeira universidade foi a de Paris, no século XI, sob a direção de Pedro Abelard. Depois vieram Oxford, Cambridge, Bolonha. As universidades tornaram-se incubadoras do Renascimento e da Reforma. Nessa época surgiram também as catedrais. A arquitetura gótica teve início nesse período. Houve um despertar da literatura, que teve início na Itália, com a Divina Comédia de Dante Alighieri, em 1273. Também houve um despertar da arte, que teve início na Itália com Giotto, em 1298. Foi seguido por uma série de grandes pintores, escultores, arquitetos. Todos os trabalhos eram feitos, sem exceção, para servir a igreja e os mosteiros. Algum tempo depois, esses artistas, então, começaram também a servir os monarcas, reis e imperadores do seu tempo. Tá? O início da reforma religiosa. Durante o período medieval, começou a haver sinais de uma futura reforma. 5 grandes movimentos desta reforma começaram na igreja, mas o mundo ainda não estava preparado para receber a reforma, e os movimentos foram reprimidos com sangrentas perseguições. O primeiro movimento que vamos citar são os albigenses, de 1170. Surgiram na cidade de Albi, sudeste da França, de onde receberam esse nome, né? Albingenses, por causa da cidade de Albi. Eles também foram conhecidos como cataritas. A palavra catari significava puritanos. Procuravam voltar à forma pura de religião que viviam no Novo Testamento, rejeitavam a autoridade da tradição, eram contra a doutrina do purgatório, a adoração de imagens e as pretensões sacerdotais. Rejeitavam o Antigo Testamento, adotando apenas o Novo. Seu credo era uma estranha mistura de cristianismo e ideias orientais, gnosticismo. Julgavam que o caminho para a santidade era fugir do poder da carne, negando por meio de penitências os seus desejos ou fugindo deles pelo suicídio. Depois dos albigenses vieram os valdenses. Os valdenses eram liderados por Pedro Valdo, pregador que lia e explicava as escrituras ao povo. Ele cria que todos os homens deveriam possuir uma Bíblia em sua própria língua, devendo ser ela a autoridade final para a fé e a vida. Era contra as doutrinas católicas romanas, logo foi excomungado e considerado um herege. Fundou uma equipe evangelística, que foram chamados de os pobres de Lyon, conforme Mateus 10, e foram para o centro e o sul da França e o norte da Itália. Houve muitas perseguições, mas permaneceram firmes e até hoje estão lá um pequeno grupo de protestantes no norte da Itália. Mas há notícias que existem até hoje valdenses por toda a Europa e também na América, inclusive no Paraguai, parece ter uma igreja valdense. John Wycliffe viveu em 1324 a 1384. Nasceu na Inglaterra
1324, formou-se em teologia na Universidade de Oxford, tornou-se doutor em teologia, chefe do conselho da universidade, iniciou o movimento de libertação do domínio romano e reforma da igreja. Atacava o monacato e recusava a autoridade papal. Escreveu contra a doutrina da substanciação, considerando o pão e o vinho apenas símbolos. Queria cultos mais simples na igreja. Só não foi martirizado porque tinha a proteção dos nobres e influentes na Inglaterra. Os discípulos de Wycliffe foram chamados de Lollardos, irmãos Lollardos, e chegaram a ser numerosos, né? Eles pegavam a escritura traduzida por Wycliffe, também os seus sermões, e saíam pregando por toda a Inglaterra, e fizeram um grande trabalho evangelístico. Porém, foram tremendamente perseguidos por Henrique IV, Henrique V, e, por fim, exterminados. Wycliffe defendia a ideia de que todo mundo deveria ler a escritura na sua própria língua. Afirmou: visto que a Bíblia contém Cristo, tudo que é necessário para a salvação era necessário para todos os homens, e não apenas para os sacerdotes, que era a realidade da Idade Média. Apenas os sacerdotes tinham acesso às Sagradas Escrituras, e ainda essas escrituras não estavam nas línguas modernas. Então, veja a dificuldade, principalmente para o povo que não tinha nem acesso a essas escrituras. Wycliffe era a favor de que cada pessoa pudesse ler a Bíblia na sua própria língua. Tá? Seu maior trabalho foi traduzir o Novo Testamento para o inglês, em 1380, tá? E em 1384 publicou o Velho Testamento, e nesse mesmo ano faleceu. O outro exponente pré-reformador foi John Huss, que viveu de 1369 a 1415. Foi um dos leitores e seguidores de Wycliffe, pregando as mesmas doutrinas. Era reitor da Universidade de Praga, proclamou a necessidade de se libertarem da autoridade papal. Defendia que nenhum papa ou bispo poderia estabelecer doutrinas contrárias à Bíblia e que nenhum cristão verdadeiro deveria obedecer às ordens de um clérigo se essas ordens estivessem claramente equivocadas. Foi excomungado pelo Papa, a cidade de Praga ficou sob censura, né? Saiu dali, mas continuou firmando seus ideais através de cartas. Depois de 2 anos, excomungado, foi a um concílio da Igreja Católica Romana em Baden. Recebeu autorização do imperador Sigismundo para lá estar, mas ele não foi aceito no concílio. Foi imediatamente preso após a sua chegada, né? E condenado pelos ensinamentos de Wycliffe e os seus próprios. Afirmou momentos antes de morrer: Deus é minha testemunha de que não há evidências contra mim. Elas são falsas. Eu nunca pensei, nem tampouco preguei nada que não tivesse a intenção de, se possível, livrar os homens dos seus pecados. Hoje morrerei satisfeito. Assim foi condenado e queimado em 1415. E, finalmente, um outro exponente pré-reformador foi Jerônimo de Savonarola, né? 1452, 1498. Conhecido como Savonarola, monge dominicano de Florença, na Itália, foi um dos comandantes do mosteiro de São Marcos. Pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos. Muitos gostavam de suas mensagens e ensinos. Exercia forte influência em Florença e na região. O Papa o excomungou. Foi preso, enforcado e queimado na praça de Florença. O seu martírio foi em 1498, às vésperas da Reforma, apenas 19 anos antes que Lutero pregasse as suas teses.
5 exponentes, né, do período da Igreja medieval. Em 1453 aconteceu um fato importante, que foi a queda de Constantinopla. Esse é o marco que divide o período medieval e moderno, né? O Império Grego nunca se recuperou dos ataques dos cruzados de 1204. Os turcos, finalmente, eles conquistaram a cidade de Constantinopla em 1453 pela ordem de Maomé II, em um dia só. O maior templo já construído pelos católicos romanos, ou pelos católicos, foi transformado em mesquita. Tá? Assim, Constantinopla se tornou a capital dos turcos e até hoje continua sendo. Hoje, a cidade de Constantinopla é chamada de Istambul. Tá? Muito bem. Eruditos e dirigentes importantes da Igreja medieval. Tá? Durante os 1000 anos da Igreja medieval, surgiram muitos dirigentes intelectuais. Vamos falar sobre 4 desses que ganharam algum destaque nesse período. Primeiro, Anselmo, de 1033 a 1109, nasceu em Piemonte, na Itália, era erudito, foi um dos maiores teólogos da Inglaterra. Anselmo fez-se monge do mosteiro de Bec, na Normandia, e alcançou o cargo de abade em 1078. Foi nomeado arcebispo de Cantuária e primaz da Igreja da Inglaterra por Guilherme Rufus em 1093. Contudo, lutou contra Guilherme, contra o seu sucessor Henrique I, por causa da liberdade e autoridade da Igreja. Por isso foi exilado por algum tempo. Durante seu exílio, dedicou-se a escrever várias obras teológicas, e por isso foi chamado de o segundo Agostinho. Agostinho foi, né, um dos maiores teólogos da história, e ele foi chamado de segundo Agostinho. Foi um dos primeiros a organizar a teologia sistemática, facilitando o entendimento e o estudo das Escrituras. Outro vulto de expressão foi Pedro Abelardo, que viveu de 1079 a 1142. Abelardo, como filósofo e teólogo, foi um dos pensadores mais ousados da Idade Média. Fundador da Faculdade de Paris, ou Universidade de Paris, a principal universidade da Europa. Por ser professor na universidade, atraiu milhares de alunos e influenciou grandes homens de sua geração, através das suas ideias e pensamentos. Por causa de suas ideias, foi expulso várias vezes da igreja. Deixou a vida monástica por causa do romance com Heloísa e casaram-se. Logo, porém, depois separaram-se. Ela entrou para um convento e ele foi para o mosteiro. Bernardo de Clairvaux, 1091 a 1153. Era de uma família nobre francesa, educou-se para servir na corte, porém, renunciou-se a fim de entrar para o mosteiro. Foi o primeiro abade do mosteiro dos Cistercenses. A palavra abade tem origem no latim, significa pai. É muito utilizada como título clerical no cristianismo. Então, os cistercenses também eram conhecidos como bernardinos. Organizou a Segunda Cruzada de 1147. Opunha-se à perseguição contra os judeus. 20 anos depois da sua morte, ele foi canonizado como São Bernardo. Então, era Bernardo de Clairvaux. Tomás de Aquino, 1226 a 1274. Nasceu em Aquino, né, no reino de Nápoles. Foi a maior mentalidade da Igreja da Idade Média, chamado de doutor universal, doutor angélico e príncipe da escolástica, que era uma união da teologia e da filosofia. Entrou para a ordem dos monges dominicanos, né? Era jovem, calado, recebeu de seus amigos o apelido de boi mudo. Seu mestre, Alberto Magno, entretanto, dizia: um dia esse boi encherá o mundo com seus mugidos. E a profecia
do seu mestre se cumpriu. Ele foi a autoridade mais célebre e mais elevada de todo o período medieval, na filosofia e na teologia. Seus escritos ainda hoje influenciam e são citados pelos eruditos católicos romanos. Basicamente, o sistema de teologia atual da Igreja Católica Romana foi desenvolvido por ele. E assim terminamos a quinta aula do módulo 1 de História da Igreja. Deus os abençoe. Até o próximo módulo.